Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindos a mais uma live sobre ansiedade e depressão. Já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de relevância para você. Hoje a gente vai estar falando das 17 maneiras ou dicas de como controlar a ansiedade. A gente sabe que a ansiedade tem crescido muito e como não falar desse assunto, desse tema tão relevante que tem feito muitas pessoas ao sofrimento. Eu costumo dizer que dor é inevitável e o sofrimento é opcional, né? O sofrimento é o prolongamento da dor, o quanto você permanece na dor. E às vezes a gente permanece na dor pela falta de conhecimento, pela ignorância de conhecimento. E o meu papel aqui é trazer informação, conhecimento para você que está assistindo essa live. Então, ter a informação correta, o conhecimento correto faz com que você possa resolver uma questão que está na sua vida emocional, seja ansiedade, seja depressão, e que você possa realmente ter um bem-estar durante a vida. Falando de ansiedade, a ansiedade pode ser, ao mesmo tempo, ser um sentimento naturalmente humano e um sintoma de uma doença ou um transtorno mental em si. Tá? Você vai entender qual é a diferença nessa live, então compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá? Quanto mais você compartilhar, quanto mais você realmente curtir essa live, o Instagram vai entender que esse conteúdo é de relevância. Então ajuda a levar informação para maior número de pessoas. A diferença está no papel da ansiedade na vida daquela pessoa. Ou seja, vez ou outra, todos nós sentimos ansiosos. Seja porque vai fazer algo que nunca fez antes, apresentar um trabalho, uma reunião importante e outras coisas mais. E, no entanto, quando a ansiedade fica forte ao ponto de prejudicar o dia a dia dessa pessoa, impossibilitando de realizar atividades corriqueiras, trazendo sofrimento emocional, existe algo mais sério a se observar. Para que a ansiedade não evolua para um transtorno mental, é importante ficar atento aos seus sintomas ao modificar a sua forma de enfrentá-los. Isso acontece no dia a dia e em várias ações. Então, justamente por isso que eu separei aqui nessa live 17 dicas que vão te ajudar a controlar a ansiedade. Então, fica até o final dessa live para que de fato essas dicas sejam valiosas para você, fazendo com que você tenha um dia mais equilibrado, com bem-estar e até mesmo ajudando a evitar problemas mais sérios no futuro. No entanto, antes é importante a gente entender um pouco melhor a ansiedade em si e quais são os seus sintomas, tá bom? Então vamos lá entender um pouco mais sobre a ansiedade. Qualquer dúvida que você tiver é só deixar aqui nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, também deixa suas dúvidas aqui abaixo. E aí eu vou trazer, e finalmente, o que é ansiedade? Sempre que estamos tensos ou sob pressão, ela vem. Ficamos com a respiração e batimentos cardíacos acelerados. E os que pelos eriçam, o estado é de alerta. Como se tivéssemos de fugir a qualquer momento. Sensação que é fruto dos nossos ancestrais que realmente tinham de correr do perigo. Deixa eu explicar essa parte, Lá nos primórdios da nossa vida, os nossos ancestrais, eles tinham que sair para caçar. Os homens da caverna, só que quando saía, eles tinham muito perigo. Eles tinham duas opções, lutar ou fugir. E estavam em estado de alerta. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está com ansiedade
ela está com esse sinal de alerta de perigo ligado o tempo todo. Tudo é perigo. Por isso ela começa a se preocupar, né? Geralmente a questão do futuro, preocupações, pensamentos negativos, o pior vai acontecer. Então tem alguns dispositivos. Então, fora esse sintoma mais grave, existe um sintoma que é a ansiedade de instinto de sobrevivência, ou seja, algum lugar desconhecido, pessoas desconhecidas, você fica com medo e isso vai te preservar a espécie. Essa ansiedade, essa segunda, ela é natural. No momento que essa ansiedade começa, de fato, a atrapalhar o seu dia a dia, o seu cotidiano, deixa de fazer atividades, seja do trabalho, do dia a dia, ela passa a ser patológica. Então, hoje em dia, a nossa ansiedade é desencadeada por muitos fatores psicológicos, não tendo por onde escoar, né, essa energia, então ficamos tensos, paralisados e não sabemos o que fazer. Uma coisa que nos deixa paralisado é o excesso de informações que temos hoje nas mídias sociais, redes sociais, e a gente fica sem saber, né? Tem muitas opções e a gente tem dificuldade de escolher. Isso é um mal do século, como fala Augusto Cury. Se isso acontece poucas vezes ou não traz sofrimento emocional constante, tudo bem, é normal. Você vai conseguir encarar. Mas quando ela é muito frequente, prejudica uma rotina, pode ser um transtorno de ansiedade ou um sintoma de um outro transtorno mental, como estresse pós-traumático, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E mais do que nunca é hora de procurar ajuda. E aí vamos realmente falar das dicas para controlar a ansiedade. A ansiedade como sentimento pode ser controlada se incorporamos alguns hábitos na nossa rotina, identificando alguns gatilhos que desencadeiam e lidando com eles da melhor forma e mitigar os danos do estado ansioso prolongado. Quando se fala de ansiedade, a gente está falando também de mudança de hábitos. Todo processo de mudança vai passar por um processo de hábitos, mudança de hábitos. Hábitos são coisas corriqueiras, o dia a dia, coisas que eu posso fazer diariamente em pró e um objetivo que eu tenho. Eu faço uma mentoria de inteligência emocional e essa parte do hábito é trabalhada e ainda vou trabalhar mais essa parte do hábito que é muito importante na transformação daquele indivíduo. Algumas pessoas com ansiedade, elas melhoram bastante com esse processo da inteligência emocional, porque é a base, é a gestão das emoções, e uma pessoa ansiosa, ela tem isso muito baixo, a gestão das emoções. Ela perde o controle muito fácil, o ambiente controla muito as reações dessa pessoa. Então, eu vou passar aqui algumas dicas que vão te ajudar bastante e algumas delas parecem bem óbvias, mas costumamos não dar conta ou dar atenção ou a importância devida a algumas dessas dicas. Então, portanto, veja até o final dessa live cada uma delas que pode ser muito importante e transformador para você. Pode te dar um leque, mas seja bem-vinda. Pode te dar um leque de possibilidades de como controlar a ansiedade. Eu costumo dizer que a gente negligencia o simples. É tão simples aquilo que a gente... Não, isso aqui não vai resolver meu problema. Isso aqui não vai, de fato, mudar a minha situação. E aí eu acabo não usando. Jair Leal, seja bem-vindo. Eu acabo não usando aquela técnica, aquela ferramenta ou aquela dica. Então é importante que você não negligencie o simples.
E a gente tem tudo que a gente precisa. Se a gente usasse um terço daquilo que a gente já tem, eu acredito, né, que muitas coisas, muitos problemas que a gente vivencia iam diminuir. Só com essas duas dicas de direcionamento. Só que eu vou falar aqui 17 dicas de como controlar a ansiedade. Então, a primeira dica para você controlar a ansiedade é procure organizar a sua rotina diariamente. A organização é a maior inimiga da ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela se sente um pouco perdida dentro da rotina. Então, quando essa pessoa começa a se organizar, ela tem um norte. Ela acaba não perdendo tempo, não sendo produtiva, porque uma pessoa ansiosa, ela está muito preocupada com o futuro. Então, ela está mais no futuro do que no presente. Quando você organiza aqui e agora, traz a pessoa para o presente. Então, quando deixamos tudo organizado, sabendo exatamente o que temos para executar e o que procurar, fica muito mais tranquilo. Essa pessoa ela não fica inquieta, ela fica mais tranquila. Caso contrário, você vai se sentir meio uma pilha de coisas para fazer e pode, né, tomar proporções assustadoras. Ou seja, aquela sensação que tem muita coisa para fazer, também uma pessoa ansiosa fica mais agoniada. Então, quando você distribui, tem 10 atividades e você sabe que você pode fazer 5, por exemplo, naquele dia, você vai fazer esse processo acontecer. Tá? Você vai ter mais autonomia, você vai sentir que aquilo é possível. Também, com isso, a pessoa ansiosa ela vai ter uma proporção de como realmente as coisas, né, o real das coisas. Procure colocar as coisas em um papel ou cronograma para enxergar o tamanho real de seus afazeres. Também é importante salientar que ser organizado não é querer que o mundo caiba na sua agenda. Imprevistos acontecem, você deve saber lidar com eles, e ser organizado não é ser controlador. Busque conhecimento para contornar obstáculos que estão fora do seu controle. Segundo, invista no autoconhecimento. Esse tópico é fantástico. Se você é uma pessoa ansiosa e se você tem um autoconhecimento, você sabe quais são as emoções que é despertado, os gatilhos, qual é o ambiente, quais são as pessoas, o que a pessoa, o que o outro fala, como fala, que você começa a se sentir não bem ou talvez bem também, né? É preciso você ter clareza o que te faz bem e o que te faz mal. Então somos muito parecidos com muitas coisas, mas cada pessoa tem a sua própria maneira de pensar e agir. Portanto, conhecer a si, né, é fundamental. Não se espelhe nos outros para saber o que fazer. Olhe para si mesmo e aprenda a sua própria maneira de reagir e lidar com as coisas. Assim também é um bom método de encontrar quais são os seus gatilhos para a ansiedade, ou seja, aquelas situações que podem indicar um estado ansioso. Dessa forma você vai poder contornar essas situações com mais experiência e mudar alguns hábitos em prol disso. Terceira dica é procure entender seus pensamentos e sentimentos. Conversar consigo mesmo é um bom exercício. Sempre que tiver algo, procure entender o que originou aquele sentimento ou pensamento para identificar quais coisas relacionadas com tal estado emocional. Entretanto, não fique se cobrando ou questionando o tempo todo sobre o que está sentindo, para não racionalizar demais as emoções. Deve haver um equilíbrio entre querer se entender e se questionar. Eu costumo dizer que nesse tópico é importante você, por exemplo, se você não tem o hábito de fazer o diário das emoções,
pode ser interessante. Você pegar um diário todos os dias, pode ser no final do dia, em algum momento do dia, falando talvez de uma situação que você não gostou, teve raiva. E aí você vai colocar o sentimento que você teve, qual foi a situação, talvez até o que a pessoa falou, ou como você se sentiu culpado, se sentiu exigente demais com você. Tudo isso você vai falar e as situações que aconteceram e desencadearam aquilo. E quando você começa a escrever, primeiro ponto, aquilo acaba, né, serve como uma catarse, né, para que você elabore e jogue para fora, e também você tem clareza das suas emoções e pensamentos. A quarta dica dessa noite é: aprenda e controle a sua própria respiração. Parece algo muito simples, parece algo parece que não vai resolver a situação, mas é de uma extrema importância. A respiração é um dos pontos mais importantes quando falamos de ansiedade. O controle da respiração tem a capacidade de induzir ou acabar uma crise de ansiedade, de tão poderosa que é. Portanto, ao sentir que está em um ritmo respiratório muito acelerado, procure reduzir a intensidade da respiração, puxando para o abdômen e tirando aquela pressão de ar do peito. Inspire, respire profundamente para conectar-se consigo mesmo e não se deixar levar pelo estado ansioso. Quinto, desconfie dos seus pensamentos negativos. Geralmente a ansiedade traz consigo uma série de pensamentos negativos, de que as coisas vão dar errado e que o pior vai acontecer, e muitas vezes são só suposições superestimadas do próprio medo. Quando os pensamentos negativos invadirem a sua cabeça, desconfie deles e coloque-os possibilidade real, sem ficar confabulando sobre o que poderá ser ou poderia ter sido. Preste atenção que eu vou falar agora. 97% dos pensamentos que a gente tem, ele só existe aqui na nossa mente. Quando eu falo 97% dos pensamentos negativos, né, enfatizando, ele só acontece aqui na mente. Então, questione esses pensamentos, porque aí é a possibilidade que você tem de tornar, né, os seus pensamentos mais reais. Sexta dica: não se exija tanto assim. Ainda na linha de percepção sobre si mesmo, tome cuidado para não se cobrar demais. Cada um de nós possui um tempo próprio de desenvolvimento pessoal. É importante, sim, estarmos atentos às nossas atitudes e nos cobrarmos certas posturas de vez em quando. Mas outros momentos é preciso relaxar, aceitar que somos e onde estamos, entendemos que aquela situação vai passar e que você está fazendo o suficiente para isso. Não se cobre tanto, apenas age em prol de você mesmo. É importante esse tópico, porque na clínica que eu atendo como psicólogo, isso é muito presente. O nível de exigência de si, de cobrança, de ser perfeita ou perfeito. E a gente não é perfeito e a gente não vai agradar todo mundo. Isso é um fato. Então tenha muito cuidado com isso. A sétima dica dessa noite é: tome uma bebida relaxante e cuidado com os estimulantes. O café é um bom para dar energia e um impulso extra pela manhã, aumentando o foco. Mas tomar café demais é prejudicial, pois é uma bebida que alimenta diretamente a ansiedade. Então, depois de certa hora, procure substituir o café por um chá de capim-cidreira, camomila ou erva doce. É um hábito que vai fazer muito bem à sua saúde mental e promovendo mais relaxamento. Essa é a sétima dica.
eu vou dividir essa live em duas partes. A segunda parte, onde eu vou estar falando o restante das dicas e que você possa realmente, até o momento, ter feito sentido e muito sentido o que eu falei das dicas até o momento e falando sobre ansiedade. Se você tem alguma dúvida em relação ao que eu falei já, deixa os comentários aqui abaixo, pode mandar uma mensagem no direct, e se você está vendo esse vídeo, Miriam, seja bem-vindo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, também você pode deixar nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida sobre ansiedade, sobre dica como controlar a ansiedade. Eu vou estar aberto para responder da melhor forma possível. Tá? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.